O milagre que mudou a vida de Lucas, quando a fé venceu a morte. Lucas Oliveira tinha apenas 32 anos quando recebeu a notícia que abalou sua vida, uma hemorragia subaracnoide, um tipo de derrame cerebral que, segundo os médicos, tinha menos de 20% de chance de sobrevivência. As palavras do neurocirurgião ecoavam em sua mente como um veredicto final: seu caso é gravíssimo. Mesmo que sobreviva, as sequelas podem ser irreversíveis. Prepare sua família. Ele estava internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, ligado a aparelhos, com uma dor de cabeça insuportável que havia começado 3 dias antes como uma simples enxaqueca. Sua esposa, Ana, chorava ao seu lado, enquanto os filhos pequenos, Pedro e Maria, de 5 e 7 anos, perguntavam por que o papai não podia brincar com eles. A conta do hospital já passava de R$80 mil, e o plano de saúde só cobria parte. A situação era desesperadora. Lucas sempre havia sido um homem trabalhador. Donos de uma pequena padaria no bairro do Brás, ele e Ana viviam uma vida modesta, mas feliz. Porém, nos últimos meses as coisas tinham piorado. As dívidas se acumulavam, os clientes diminuíram, e a pressão para sustentar a família o deixava exausto. Ele até havia pensado em desistir de tudo, mas o amor pelos filhos o mantinha em pé. Até aquele dia. O convite que mudou tudo. Foi numa tarde, enquanto Ana esperava notícias no corredor do hospital, que uma senhora de voz calma se aproximou. Ela usava um vestido simples e carregava uma Bíblia na mão. Minha filha, eu vejo que você está sofrendo. Mas Deus tem poder para mudar essa história, disse a mulher, colocando a mão no ombro de Ana. O senhor sabe o que é isso? Meu marido pode morrer, respondeu Ana com lágrimas nos olhos. Eu sei, mas na Igreja Universal do Reino de Deus, já vi milagres maiores. Deus cura sim, e Ele pode curar o Lucas. Venha conosco na próxima segunda-feira. Às 19h30, tem uma corrente de oração poderosa. Não custa tentar. Ana anotou o endereço do templo mais próximo, na rua Celso Garcia, sem muita esperança, mas com um desespero que a fazia agarrar-se a qualquer possibilidade. A primeira visita à Igreja Universal. Na segunda-feira seguinte, mesmo com Lucas ainda inconsciente na UTI, Ana foi à igreja. O templo estava cheio. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre fé inabalável. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, declarou ele, batendo a mão no púlpito. Se você está aqui com um problema, saiba que Jesus já pagou o preço pela sua vitória. Ana chorou durante todo o culto. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para virem à frente, ela correu. Uma obreira a recebeu, orou com ela e a levou até o altar, onde o pastor ungiu sua testa com óleo. Em nome de Jesus, eu determino que a morte não terá poder sobre o Lucas, gritou o pastor, enquanto a congregação clamava em uníssono. É assim, Senhor, é assim. Ana sentiu algo diferente. Uma paz que não vinha dela mesma. Quando saiu da igreja, tinha uma certeza. Ela voltaria no dia seguinte, e levaria o caso de Lucas ao altar. A corrente de oração que quebrou as cadeias da morte. Nos dias seguintes, Ana não faltou a nenhum culto. Participou da Fogueira Santa de Israel, onde orações de libertação eram feitas com intensidade. Os pastores ensinavam que a fé sem obras é morta, e que era preciso semear para colher. Mesmo com as finanças apertadas, Ana decidiu dar um passo de fé. Ela separou o dízimo e uma oferta especial, confiante de que Deus honraria sua obediência. Se Deus é fiel, Ele vai me ajudar, disse a si mesma, colocando o envelope no cesto de ofertas. Na quarta-feira, o pastor anunciou uma campanha dos 7 dias de jejum e oração. Ana se inscreveu. Todos os dias, às 6 horas da manhã, ela estava no templo, jejuando e clamando. À noite participava das vigílias, onde os fiéis oravam até altas horas, declarando milhares de promessas bíblicas. Pelo sangue de Jesus, eu quebro toda a maldição de morte sobre a minha família, gritava Ana com as mãos levantadas, enquanto o pastor e os obreiros impunham as mãos sobre ela. No 6º dia da campanha, algo extraordinário aconteceu. O milagre no altíssimo nome de Jesus. Lucas estava há 12 dias na UTI, sedado. Os médicos haviam dito que se acordasse, provavelmente não falaria ou se moveria. Mas naquela noite, enquanto Ana orava na vigília, o telefone tocou. Era a enfermeira da UTI, visivelmente abalada. Senhora Ana, o seu marido acordou. E está falando. Ele está pedindo por você. Ana não acreditou. Correu para o hospital como nunca havia corrido antes. Quando chegou, viu Lucas sentado na cama, fraco mas consciente. Os médicos estavam atônitos. Isso não é normal, disse um deles. Pacientes com hemorragia desse nível demoram semanas para reagir, se é que reagem. Foi Deus, respondeu Ana com lágrimas de gratidão.
Foi Jesus. Lucas, ainda confuso, contou que havia sonhado com um homem de roupas brancas que o tocou e disse: "Levante-se, seu tempo não acabou." Ele não sabia, mas naquele exato momento, Ana e centenas de irmãos estavam em vigília clamando por sua vida. Os exames seguintes confirmaram o impossível: a hemorragia havia parado. Não havia sequelas motoras. Os médicos chamaram de recuperação espontânea, mas Lucas e Ana sabiam a verdade: aquilo era um milagre. A transformação e a lição de fé. Uma semana depois, Lucas recebeu alta. Ao sair do hospital, sua primeira parada foi a Igreja Universal. Ele subiu ao altar e deu seu testemunho, entre lágrimas e aplausos. "Eu estava à beira da morte, mas Deus me trouxe de volta. Não foi a medicina, não foram os remédios, foi a fé. Foi a oração dos irmãos", declarou enquanto o pastor o abençoava. A vida deles mudou completamente. A padaria que estava quase falindo começou a prosperar. Clientes novos apareciam todos os dias. Lucas e Ana tornaram-se dizimistas fiéis e participavam de todas as campanhas. Eles aprenderam que a fé não é só pedir, mas agir, obedecer e confiar, mesmo quando tudo parece perdido. "Antes eu achava que Deus só ouvia os outros", confessou Lucas em uma entrevista para o programa Fé na TV. "Mas hoje eu sei, quando a gente busca a Deus de verdade, Ele não só ouve, como age." Hoje, 2 anos depois do milagre, Lucas é um obreiro na Igreja Universal. Ele e Ana lideram um grupo de oração para casais e sempre compartilham sua história para encorajar outros que estão em desespero. "Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você", diz Lucas, olhando nos olhos de quem o ouve. "Mas você tem que dar o primeiro passo. Tem que acreditar de verdade." E assim, uma vida que quase terminou na UTI se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres não são lendas. São realidades para quem crê. A história de Lucas e Ana não parou por aí. O milagre que transformou a vida deles continuou ecoando como uma onda de fé, alcançando outras pessoas que também precisavam de um toque divino. Certa noite, durante uma reunião de oração para casais, um homem chamado Ricardo chegou arrasado. Ele mal conseguia segurar as lágrimas enquanto contava que sua esposa, Mariana, estava em coma 3 semanas após um acidente de carro. Os médicos já haviam dito que não havia mais esperança. "Eles falam em desligar os aparelhos", disse Ricardo, com a voz quebrada. "Mas eu não posso perder ela." Não assim. Lucas e Ana se olharam, lembrando bem da dor que já haviam sentido. Sem hesitar, Lucas colocou a mão no ombro de Ricardo e disse: "Vamos orar agora mesmo. Deus que me tirou da UTI pode acordar a sua esposa." Naquela mesma noite, depois de uma oração fervorosa, com lágrimas e clamores, Ana teve uma palavra de fé. "Deus me mostrou que Mariana vai acordar. E não vai ser só um despertar do corpo, mas da alma também." Ricardo, mesmo com o coração partido, decidiu acreditar. No dia seguinte, ele foi ao hospital com uma determinação diferente. Enquanto segurava a mão de Mariana, começou a declarar: "Em nome de Jesus, você vai abrir os olhos. Deus já te curou." E então, algo incrível aconteceu. Os dedos de Mariana se mexeram. Pouco depois, suas pálpebras tremeram. E finalmente ela abriu os olhos. Os médicos não conseguiram explicar. Os exames mostravam que o cérebro dela ainda estava muito comprometido, mas Mariana não só acordou como começou a se recuperar rapidamente. Em menos de um mês, ela já estava em casa, abraçando os filhos e louvando a Deus pela segunda chance. "Eu ouvi uma voz me chamando", ela contou depois. Era como se alguém dissesse: "Levante-se, ainda há muito para você fazer." Ricardo e Mariana se tornaram mais um testemunho vivo na igreja. Eles passaram a frequentar as reuniões com Lucas e Ana, e logo também se tornaram obreiros, ajudando outros que chegavam com o coração quebrado. "A gente achava que a nossa história era só mais uma tragédia", disse Mariana, emocionada em um culto. "Mas Deus transformou nossa dor em milagre." E assim o ciclo de fé continuava. Cada vida transformada se tornava uma semente, plantando esperança em quem ainda duvidava. Porque na Igreja Universal não são apenas histórias que se repetem, são vidas que se reescrevem pela fé. Deus não faz acepção de pessoas, Lucas sempre repete. Se Ele fez por mim, por Ana, por Ricardo e Mariana, Ele pode fazer por você também. Mas tem que crer, tem que persistir, porque o milagre não é só para alguns, é para quem não desiste. No mesmo ano em que Ricardo e Mariana deram seus testemunhos, uma jovem chamada Juliana chegou a CCB arrasada. Ela carregava um segredo que a consumia por dentro, uma doença rara, diagnosticada há 3 anos que os médicos haviam declarado sem cura. As dores eram tão fortes que às vezes ela não conseguia nem levantar da cama.
Os remédios só aliviavam por algumas horas, e a cada consulta a resposta era a mesma: prepare-se para o pior. Juliana tinha ouvido falar dos cultos da Universal, mas nunca tinha coragem de entrar. Até que certa manhã, depois de mais uma noite em claro chorando, ela viu um outdoor com a frase: Deus ainda opera milagres. Algo dentro dela pulsou. Se eu não tentar, nunca vou saber, pensou. E com as últimas forças, arrastou-se até a igreja mais próxima. Foi numa segunda-feira, dia de corrente de oração. O pastor, ao vê-la pálida e tremendo, aproximou-se com um sorriso que parecia vir de um lugar que Juliana não conhecia. A paz. Filha, você veio ao lugar certo, ele disse, colocando a mão em seu ombro. Aqui, Jesus ainda cura. Ela não conseguiu segurar as lágrimas. Contou tudo: o diagnóstico, o desespero, a sensação de que Deus tinha se esquecido dela. O pastor ouviu, orou com ela e lhe deu um desafio: volte amanhã e traga um frasco de azeite. Vamos ungir você em nome do Senhor. Juliana voltou. E voltou novamente. Todas as noites ela estava lá, mesmo quando as dores pareciam insuportáveis. Os obreiros como Lucas e Ana a abraçavam, oravam por ela, falavam de casos semelhantes ao dela que haviam sido curados. Deus não muda, Juliana. O que ele fez antes, ele faz hoje, Ana lhe dizia, segurando suas mãos. Até que na terceira semana, algo mudou. Ela acordou sem dor. No início, achou que era só o cansaço ou o efeito de algum remédio. Mas os dias passaram, e a dor não voltou. Juliana correu para o hospital, fez novos exames. O médico, incrédulo, comparou os resultados com os antigos e balançou a cabeça. Isso não tem explicação médica. A doença regrediu. Não há mais sinais dela em seu corpo. Naquela noite, Juliana subiu ao púlpito da CCB com o laudo nas mãos, tremendo não de dor, mas de emoção. Eu vim aqui morrendo, e Deus me devolveu a vida, ela disse, a voz embargada. Eles falavam que não tinha jeito, mas Jesus provou que para ele, não existe impossível. O culto explodiu em glórias. Lucas, que estava ali na frente, sorriu enquanto via mais uma vida sendo transformada. Isso aqui não é sorte, não é coincidência, ele murmurou para Ana. Isso é Deus agindo. E ele não vai parar, porque a cada testemunho como o de Juliana mais pessoas chegavam. Pessoas com dores no corpo, na alma, no coração. E a cada uma delas a igreja estendia as mãos, não com palavras vazias, mas com a certeza de que ali, entre aquelas quatro paredes, o sobrenatural se tornava real. Muitos falam que milagre é coisa do passado, disse o pastor, encerrando o culto naquela noite. Mas enquanto houver fé, enquanto houver alguém disposto a buscar a Deus de verdade, os céus vão se abrir, porque a CCB não é só uma igreja. É um lugar onde Deus escreve finais felizes. E Juliana, agora sorrindo sem sombra de dor, sabia que aquele era só o começo. Porque quando Deus começa a agir, ele não para. E cada vida curada se torna um farol, chamando outros que ainda estão no escuro. Se ele fez por mim, e Juliana pensava, olhando para a multidão, ele pode fazer por você também. Basta crer. Na semana seguinte, a notícia da cura de Juliana se espalhou pela cidade como um vento suave, mas poderoso. Quem a via passar pelas ruas com os passos leves e o rosto iluminado, não conseguia acreditar que aquela era a mesma mulher que há poucos meses mal conseguia se levantar da cama. Os médicos que a haviam desenganado agora a olhavam com espanto, pedindo explicações que ela só podia dar com um sorriso. Foi Deus. Na congregação cristã no Brasil, ele me tocou. Mas não era só Juliana que estava mudando. Sua história tinha acendido uma chama em corações que já estavam quase apagados. Dona Maria, sua vizinha de muitos anos que sempre torcia o nariz para essas coisas de igreja, um dia bateu à sua porta com os olhos cheios de lágrimas. Juliana, eu não aguento mais, confessou, segurando um exame entre as mãos trêmulas. O médico disse que é câncer, e eu não tenho mais para onde correr. Juliana não hesitou. Pegou a mão da vizinha, olhando fundo em seus olhos cheios de medo, e disse com uma calma que só quem já havia sido tocado pelo impossível poderia ter. Então vem comigo. Não é na medicina que está a sua cura. É lá, onde Deus ainda faz milagres. No domingo seguinte, Dona Maria entrou pela primeira vez na CCB. Não sabia os hinos, não entendia direito as palavras do pastor, mas sentia algo diferente no ar. Uma paz que não vinha dos homens. Quando o pastor chamou os enfermos à frente, ela resistiu. Juliana, porém, a segurou pelo braço com firmeza e sussurrou: Deus não olha se você é merecedora. Ele olha se você precisa. E Dona Maria foi. Entre lágrimas, joelhos fracos e uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela se ajoelhou no altar. As mãos do pastor se apoiaram em sua cabeça, e a oração subiu simples, mas cheia de autoridade.
Senhor, o mesmo Deus que curou Juliana é o Deus que está aqui agora. Tocai nesta serva em nome de Jesus. Ninguém viu o anjo que desceu. Ninguém ouviu a voz do céu. Mas quando Dona Maria se levantou, algo dentro dela havia mudado. Não foi uma cura instantânea como a de Juliana, o processo ainda levaria semanas, exames UDI confirmariam a remissão total, mas ela saiu dali com uma certeza que nenhuma quimioterapia poderia dar. Ela não estava sozinha. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um jovem chamado Rafael ouvia o testemunho de Juliana pela rádio. Ele era daqueles que achavam que igreja era coisa de velho, que milagre era contos de fada. Mas algo na voz dela, uma alegria que não podia ser fingida, o fez parar o carro à beira da estrada e chorar. Anos de vícios, de noite sem sentido, de uma solidão que ele tentava afogar em copos, pesavam sobre ele como uma losa. E de repente, uma pergunta ecoou em sua mente: e se for verdade? E se Deus realmente puder me tirar dessa? No culto daquela quarta-feira, Rafael entrou na CCB com as mãos sujas de graxa, tinha saído direto da oficina, e o coração sujo de culpa. Não sabia se seria aceito, se alguém ia julgá-lo. Mas assim que cruzou a porta, um irmão se aproximou, estendeu a mão e disse apenas: seja bem-vindo. Aqui, Jesus te espera. Não houve sermão bonito, não houve show de emoções. Houve, sim, um silêncio no altar, onde Rafael se ajoelhou e pela primeira vez em anos, falou com Deus. Não com palavras rebuscadas, mas com a verdade crua de quem não tinha mais para onde correr. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me tira dessa vida. Eu não aguento mais. E Deus ouviu. Não foi um raio do céu, não foi uma voz trovejante. Foi uma paz que invadiu sua alma, como se alguém tivesse tirado um peso de 1000 quilos de suas costas. Quando se levantou, Rafael sabia. Aquela era a última noite que passaria como escravo. O vício que o dominava por anos havia perdido o poder. Não porque ele fosse forte, mas porque alguém mais forte havia quebrado as correntes. Os meses passaram, e a CCB virou um farol na cidade. Não por causa de prédios bonitos ou pastores famosos, mas porque vidas estavam sendo transformadas. Juliana agora ajudava na obra infantil, Dona Maria levava outras mulheres doentes para os cultos e Rafael, com as mãos que antes consertavam carros, agora consertava almas como líder de jovens. As pessoas perguntam: por que a CCB? Dizia o pastor em uma reunião de oração. Não é pela doutrina, não é pela tradição. É porque aqui, Deus ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Aqui, o impossível vira possível. E enquanto as vozes se uniam em cânticos de gratidão, lá fora, na escuridão da noite, outros corações batiam acelerados, cheios de dúvidas e dores. Mas dentro daquele lugar simples, onde a presença de Deus era tão real quanto o ar que se respirava, uma verdade ecoava como um convite. Venha! Não importa o que você fez, não importa quão longe esteja. Aqui, há lugar para você. Aqui milagres ainda acontecem. Naquela mesma noite, enquanto o culto chegava ao fim, um homem chamado João batia à porta da igreja com as mãos trêmulas. Ele tinha ouvido falar dos milagres daquele lugar, mas nunca tinha coragem de entrar. Carregava consigo uma dor que ninguém via, a culpa por ter abandonado a família anos atrás, mergulhado no álcool e nas más escolhas. Sua filha, que agora tinha 10 anos, nem o reconhecia mais nas poucas vezes que o via na rua. Entre irmão, disse o irmão que abriu a porta, com um sorriso que parecia entender tudo sem precisar de palavras. O Senhor está te esperando. João hesitou, olhando para os próprios pés sujos de lama. Mas algo dentro dele, uma voz que há muito não ouvia, sussurrou: aqui você vai encontrar paz. Ele deu um passo adiante. Dentro da igreja, o pastor ainda estava no púlpito, orando por aqueles que precisavam de um toque de Deus. Quando viu João, não fez perguntas, não lançou olhares de julgamento. Apenas estendeu a mão e disse: venha, meu irmão. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. João caiu de joelhos ali mesmo, no chão de cimento frio, e as lágrimas que há anos segurava começaram a cair. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se um peso imenso estivesse sendo tirado de suas costas. Os irmãos ao redor colocaram as mãos sobre ele e começaram a orar. Alguns choravam junto. Outros apenas murmuravam: Jesus, transforma essa vida. E então, algo sobrenatural aconteceu. João sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma chama tivesse sido acesa dentro dele. As imagens de sua filha, os rostos magoados que deixará para trás, passaram por sua mente, mas desta vez não vieram com dor, e sim com esperança. Uma voz clara, que não era a do pastor nem a de ninguém na igreja, falou em seu coração: eu perdoei você. Agora, vai e reconquiste o que foi perdido.
Na manhã seguinte, João acordou com uma determinação que não sentia há anos. Procurou um emprego, começou a frequentar os cultos, e depois de semanas de oração e jejum, reuniu coragem para bater à porta da casa de sua ex-mulher. Quando ela abriu a porta e viu aquele homem de olhos limpos e mãos firmes, não reconheceu apenas o pai de sua filha, reconheceu um milagre. Eu mudei, disse João com a voz embargada. Não sou mais aquele homem. Deus me tocou. Sua filha, que espiava por trás da porta, olhou para ele com curiosidade. João se ajoelhou na sua frente e, com lágrimas nos olhos, pediu perdão. A menina, depois de alguns segundos de silêncio, estendeu os braços e o abraçou. Foi o abraço que selou não só a reconciliação de uma família, mas a prova de que na CCB, Deus não apenas muda vidas, Ele as reconstrói. E assim como Dona Maria, como Rafael, como tantos outros que entraram naquela igreja quebrados e saíram restaurados, João se tornou mais um testemunho vivo de que, onde há fé, onde há um povo que ora e acredita, os milagres não são coisas do passado. São a marca de um Deus que ainda hoje estende a mão e diz: Filho, levanta-te e anda. O milagre completo. Aquele abraço foi só o começo. Nos dias que seguiram, João não apenas pediu perdão, ele viveu o perdão. As paredes da casa, antes frias e cheias de silêncios pesados, agora ecoavam risadas e orações. Sua esposa, que por anos carregara a dor das promessas quebradas, viu nele um homem novo, paciente, presente, cheio de uma paz que não era dele, mas de Deus. Os vizinhos que antes o evitavam, agora o cumprimentavam com respeito, testemunhando a transformação. Mas o maior milagre não foi só a mudança em João. Foi o que aconteceu no coração da pequena Sofia, sua filha. Certa noite, enquanto ele a colocava para dormir, ela segurou sua mão e disse: Papai, eu sabia que você ia voltar. João, emocionado, perguntou como. Porque toda noite, antes de dormir, eu pedi a Jesus para consertar você. E ele consertou. Aquelas palavras simples foram como um selo divino. O milagre não era só para João, mas para todos que, como Sofia, ousaram crer mesmo quando tudo parecia perdido. Reflexão final. A vida, às vezes, nos quebra de formas que achamos irreparáveis. João era um homem destruído por suas escolhas, mas Deus não olha para o que fomos, Ele vê o que podemos nos tornar. O milagre não estava apenas em João se levantar, mas em uma família inteira aprender que, quando entregamos nossos cacos a Deus, Ele não os cola de qualquer jeito. Ele os transforma em algo mais forte e mais belo do que antes. Lição de vida. Nunca é tarde para começar de novo. O passado não define seu futuro quando você coloca sua vida nas mãos de quem pode reescrevê-la. E o mais lindo? Muitas vezes, Deus usa as orações simples de uma criança, a fé inquebrantável de uma mãe ou o abraço de quem você magoou para provar que sim, milagres ainda acontecem, especialmente onde há corações dispostos a perdoar e a crer.